Paz, irmãos, hoje iremos dar continuidade na nossa aula, né, a política do Novo Testamento, do capítulo 3. O contexto palestino, né? No capítulo anterior, exploramos, né, como Antíoco o Grande assumiu o controle da Palestina, né, com a aprovação dos judeus. No entanto, sua brutalidade ao tratar os judeus, incluindo assassinatos em massa e profanação religiosa, desencadeou uma reação igualmente violenta, né? Essa revolta, liderada por Judas Macabeus, resultou na independência judaica, que perdurou até a chegada de Pompeu, tá certo? Marcando o início da dominação romana na região. É importante destacar que os eventos do Novo Testamento ocorreram sob o domínio romano na Palestina. Israel no pós-exílio, o período de Macabeu, né? Iremos falar agora sobre o período em que Macabeu, entendeu? Ele tornou aquela região da Judéia independência. A gente vai falar como foi o seu governo, entendeu? A partir de então até com a conquista romana na região. Resistência contra Epifânio e, e a revolta de Macabeia. Como a gente falou no capítulo anterior, né? Antíoco Epifânio tentou helenizar a Judéia, né? O que é helenizar, né? Ele queria que a Judéia ela ficasse como se fosse Roma, né? Adorando os mesmos deuses de Roma, né? E fazendo tudo que os romanos praticavam, né? Com isso, a Judéia foi inaugurando um culto pagão em Modeim. Matatias, um sacerdote judeu, liderou a resistência e matou o emissário de Antíoco. Justus Macabeu assumiu a liderança após a morte de Matatias e obteve vitórias contra Sírios. Em 1065 a.C., Judas purificou o templo de Jerusalém nos cultos pagãos. Sucessão dos Macabeus, né? Como foi os governos posteriores, né? Jonatas e Simão, né, que era irmão de Judas, tornaram-se governadores da Judéia. Simão recebeu o status de rei dos romanos. A dinastia dos reis e sacerdotes dos Macabeus, também é conhecida como Osmoneana. Reis e sacerdotes posteriores, né? Quer dizer, após a morte dos irmãos de Judas, né? Quem assumiu o governo da Judéia foi Aristóbulo, né? Bom, como foi o governo de Aristóbulo? Foi uma prática de imoralidade, né? E prisão de familiares. Aí isso inclui a mãe e os irmãos dele, tá certo? Com isso, ascendeu Alexandre de Janeiro, né? Ele praticava tirania e conflito com os fariseus. Após isso, Salomé de Alexandra nomeou Icano II como sumo sacerdote. O Icano II é deposto por Aristóbulo II. E Aristóbulo II foi o fim da era dos Macabeus, né, com a intervenção romana. O surgimento do Império Romano, né? Como surgiu um dos maiores impérios que já que já teve aqui no mundo, né? Nesse mundo, né? A gente pensa logo que o Império Romano foi o maior, mas na verdade, estou falando em todos os períodos, né? E de todas as épocas, inclusive a atual, foi o Império Romano. Entendeu? O Império Romano ele dominava tanto na América, com os Estados Unidos, Canadá, como boa parte da África, uma parte da África, Austrália, entre outros países, né? Em segundo lugar, foi o Império Mongol, né? Eu acredito que o Império Romano deve ter sido o quarto ou quinto maior império, né? Mas se a gente for pensar nas terras conhecidas na época, né? Quais eram as terras conhecidas na época, né? Era essa parte da Europa, né? O norte da África
essa região do Oriente Médio, a Ásia, né? E pronto, né? A Austrália e boa parte da África e toda a América não era conhecido nessa época. Então, quando a gente fala é muito conhecido, né? A Roma, foi o maior império da época, tá certo? Vamos deixar bem claro em relação a isso. Mas como surgiu, né? Roma, né? Ela foi fundada em 753, né? Antes de Cristo, na Península Itálica, tá bom? Onde que fica a Itália hoje? Roma era uma polis republicana bem estabelecida no século, né? Quando ele fala polis, está falando que cidade, né? Conquistou cidades vizinhas por meio de acordos de guerra, expandindo seu domínio pela península. A Itália, naquela época, era formada por várias cidades-estados, né? Ou seja, cada cidade era um estado, né? Era um país diferente. Então, o que foi que Roma fez, né? Ela foi conquistando e unificando aquelas polis, né? Aquelas cidades-estados, né? Então, até formar o grande império que foi na época, né? O Império Romano. Conflito e expansão. Roma enfrentou batalhas intensas, né, contra Cartago e em 146 a.C. destruiu completamente a cidade, tornando-se dominante no Mediterrâneo Ocidental. Os exércitos romanos gradualmente conquistaram o território ao redor do mundo conhecido. A Judéia e o Império Romano. A Judéia tornou-se uma província romana sob o domínio do Popel, né? Aí a gente lembra que Judas, né, ele pediu ajuda aos romanos, né, porque na sua terra estava existindo uma guerra civil. Só que o Império Romano se aproveitou da situação em que a Judéia vivia, né, e passou a conquistá-la. A contribuição romana, né, no propósito de Deus. A contribuição romana no plano de Deus foi principalmente na política, tá certo? Apesar de seres pagãos, eles facilitaram a disseminação do evangelho, permitindo que as boas novas, né, alcançassem o mundo de forma rápida e eficaz. A legislação romana. Bom, a gente sabe que os romanos eram latinos, né? Eles falavam uma língua latina, né? E com isso eles colonizaram a França, né? Portugal, né? A Espanha, Portugal e a França, né? Conquistaram entre outros países, né? Então, como Portugal colonizou o Brasil, então o Brasil tem a origem, né, a língua, né, a cultura, né, latina. Então, a nossa legislação também tem origem latina, ou seja, uma origem romana, né? Tá certo? Então, a origem da nossa legislação atual, ela vem de Roma, tá certo? Então, veja bem, o direito romano é comparável à filosofia grega, né? Enquanto que os gregos eles contribuíram com a filosofia, né? Já os romanos eles contribuíram com sua legislação, entre outros pontos, né? Que eu vou falar ainda, né? O exemplo inclui a legislação da adoção usada por Paulo para explicar a condição do crente em relação a Deus. A Universidade das Leis Romanas permitiu que Paulo usasse analogias compreensíveis em todo o Império. A cidadania romana e a jornada de Paulo, né? A gente sabe que Paulo, né, em uma de suas cartas, quando ele foi ser punido, né, preso, né, esfaqueado, ele usou, né, essa garantia que ele tinha, que era cidadão romano, que ele não podia ser julgado ali na Judéia, mas sim somente em Roma, né? A liberdade religiosa é um ambiente propício, né? A princípio, nas suas conquistas, os romanos permitiam que o povo pudesse ter suas religiões locais, né? Sem precisar se adorar os deuses lá de Roma, né? Isso facilitou bastante a propagação do evangelho naquela época. A paz, né? Ou Pax, né? Romana. Bom, quando Roma conquistava a terra, um país, né, normalmente esses países estavam em guerra com outros países, né? Isso facilitava bastante Roma dominar, né? Porque um país em guerra é muito mais fácil de ser conquistado do que um país que está em paz.
Então, quando Roma conquistava essas terras automaticamente se tornavam-se em paz. Eles paravam de guerrear, né? Porque eles foram conquistados, né? E com isso, isso facilitou também a propagação do evangelho, porque é mais fácil pregar o evangelho em tempos de paz do que em tempos de guerra, né? Bom, a unidade política romana permitiu a liberdade de movimentos no Mediterrâneo, né? Devotos iludidos com seus deuses nacionais buscavam religiões que oferecessem um Deus Salvador. Bom, religiões de aceitação do cristianismo. Culto como os de Cibele e Mitra, né? Como elemento de ressurreição, foram difundidos no Império. Embora esses cultos eles sejam pagãos, de certa forma, eles ajudaram aqueles povos que não conheciam o Cristo, né? Eles poderem entender melhor a razão pela qual Cristo veio ao mundo, né? Que nasceu, né? Que viveu como um homem e que foi morto e ressuscitado. Facilitando o trabalho apostólico, a unidade romana e a liberdade de trânsito criaram condições favoráveis para a propagação do evangelho. As estradas. Uma das coisas que os humanos era muito eficiente era em relação à sua infraestrutura, né? Eles fabricavam estrada, pontes, né? Ele fazia prédios, né? Que na época era uma coisa extraordinária, né? Então, para você ter uma ideia, hoje uma estrada que é asfaltada, né? Se chover no outro dia, já a estrada já está cheia de buraco, né? Mas naquele tempo não, os romanos eles faziam uma estrada tão bem feita que até hoje existe vestígios dessas estradas, depois de 2000 anos depois, né? As pontes eles faziam em poucos dias, né? E conto que que prédios, né? E construções como aquele Coliseu, né? E dali era extraordinário naquela época, né? Isso há mais de 2000 anos atrás, uma construção daquele tipo, daquele porte, era uma maravilha tecnológica, de infraestrutura, né? Então os romanos facilitaram bastante com relação às estradas, porque essas estradas elas facilitavam o deslocamento dos apóstolos, né? Dos discípulos de Cristo, para poder pregar a palavra de Deus em várias e outras regiões, tá certo? O cenário político da Palestina nos dias de Jesus. A gente pode observar esse mapa aqui, né? Que é o norte da Europa, né? Toda a Europa aqui, essa parte daqui da Europa todinha, você vê que era conquistado pelo Império Romano, né? Aí aqui a gente vê o Império Britânico, né? Onde hoje é a Inglaterra, tá certo? Aqui, essa área daqui é a Palestina. Essa parte daqui, vou mudar até a cor. Essa parte daqui, o norte da África, né? Norte da África. E essa parte daqui também, né? Você vê que toda essa região daqui era o mundo conhecido naquela época. Ainda tinha a Ásia, né? O da Ásia e tudo, mas o mundo conhecido, a maior parte do mundo conhecido era essa parte aí que está em destaque, né? E você vê que o Império Romano ele conseguiu conquistar boa parte dessas terras, tá certo? O cenário político palestino nos dias de Jesus, né? A interferência romana em 63 a.C., o general Pompeu anexou a Palestina ao Império Romano, transformando em uma província romana. O vasto território do Império Romano era dividido em províncias, cada uma governada por procônsulos, tá bom? E governadores, né? Os procônsulos, as províncias que era governada por procônsulos, eram as províncias pacíficas, enquanto que as governadas pelos governadores era as províncias insubordinadas. Então, vamos saber diferenciar isso aí, viu? As dois tipos as províncias governadas por procônsulos eram as províncias pacíficas e as que tinham os governadores eram as províncias insubordinadas. Bom, o governo da Palestina. No dia de Jesus, a Palestina era governada pelo procurador Pôncio Pilatos, que autorizou a crucificação de Cristo.
A autonomia local. Roma permitia certa autonomia às nações, né? Conquistada, inclusive a prática livre da religião, que existia uma liberdade de religião, né? Que era da Judéia podia pregar a religião cristã, por exemplo, em qualquer parte do império. Tá bem? Isso facilitava bastante, né? A disseminação do cristianismo. Bom, a dinastia de Herodes. A dinastia começou com Antipater, né, nomeado pelo imperador, e continuou com Herodes, o Grande, durante o período de Jesus. Tratado teológico, né, a subjugação romana. Os judeus estavam insatisfeitos por serem subjugados por uma nação pagã, né, no caso Roma, e obrigando a pagar impostos a Roma. Né? Os judeus eles não gostavam de pagar impostos a uma nação que não fosse uma nação judia, né? Que no caso eles pagavam imposto para uma nação que não tinha nada a ver com a religião e a cultura deles. O rei Idomeu e samaritanos, né? Além disso, né, tinha que aceitar um rei Idomeu e dividir a província romana da Palestina com os samaritanos. A gente sabe que os judeus eles não eram muito amigáveis com os samaritanos, né? Eles tinham uma certa rixa, né? Então, veja bem, agora você imagine você ter um governador que é samaritano, né? E que é obrigado a obedecer, né, a um governo que também governa também a Judéia e o samaritano, né? Então eles ficavam bastante satisfeitos com isso, né? Bom, quais são os grupos patriotas? Ou seja, os grupos que lutaram pela independência da Judéia, né? A gente conhece muito os dois, né? Mas o mais conhecido é o tal de Zelotes, né? Esse grupo político teocrático, né? Ou seja, tem Deus, né, no centro, né? Pregava a sublevação contra os romanos, muitas vezes através de atividade subversiva, né? Oferecia resistência significativa durante a revolta que levou à destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Tinha também os herodianos, né, que é simpatizante da dinastia herodiana. Acreditava que o Messias viria dessa dinastia. Concordava com os fariseus da necessidade da união, né, contra o governo opressor, mas não se opunha ao pagamento de impostos para Roma. Contexto do Evangelho. É nesse cenário que Cristo e seus discípulos pregaram o Evangelho, anunciando um reino que não é deste mundo, né? Mas que impõe responsabilidade política aos seus seguidores. Na palavra de Cristo, né? Quais foram os exemplos, né, que José e Maria e Cristo é, é, tiveram, né? Deram, né? Na palavra de Deus, né? Bom, vamos contar. Primeiro, a dificuldade da jornada, né? Você sabe que quando Jesus nasceu, né, Maria grávida teve que deslocar de Nazaré para Belém, sem os recursos modernos, enfrentado uma dificuldade de hospedagem, né? O dever cívico, a viagem não foi por lazer o negócio, mas para cumprir o decreto de César Augusto para o alistamento. O Evangelho de Lucas relata que ao chegar em Belém, Maria deu à luz a Jesus em um estábulo, pois não havia lugar na estalagem. José e Maria demonstraram a obediência cívica, um exemplo que ecoaria o ensinamento e conduta de Jesus. Bom, aí aqui tem o exemplo, está escrito aqui o exemplo de Maria, mas na verdade é o exemplo de Jesus, tá bom? Eu vou escrever aqui, de Jesus. É o exemplo de Jesus. Pagamento de impostos. Jesus pagou os impostos, ensinou os discípulos também deveria fazê-lo para cumprir a lei e evitar os apontamentos, não é isso? Tributo a César. Quando questionado sobre a licitude do tributo a César, Jesus respondeu: dai a César o que é de César, né? E ele ensinou que contribuir com o Estado é o dever político e uma forma de dar a Deus o que é de Deus. Então, o que era de Deus, né? Era a fé, né? Era a devoção daquele povo, né?
enquanto que a questão do governo de pagar imposto, isso aí era do homem, né? A autoridade divina. Durante os seus julgamentos, Jesus afirmou que toda autoridade procede de Deus, inclusive a de Pilatos, que tinha um poder de crucificá-lo ou libertá-lo. Jesus destacou a importância de cumprir os deveres cívicos e políticos, como parte de uma vida de fé e obediência a Deus. O reino de Deus. Missão de Cristo. Jesus focou em estabelecer o reino de Deus entre os homens, não em questões seculares, ou seja, questões humanas, né? A questão de política em si. Mensagem evangélica. A ênfase era chegar no reino de Deus com curas de libertação, com evidência dessa verdade. Né? Os trabalhos de libertação eram sinais do advento do reino, mas não se encerrava a seus valores. Sermão do Monte, né? Aí a gente conhece muito o Sermão do Monte, né? As qualificações dos súditos no reino de Deus foram descritas nas bem-aventuranças, né? Então, quais são as principais bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, né? Os que choram, os mansos, né? Os carentes da justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por justiça. Os escritos de Paulino. Paulo ensina a submissão, né, ao governo civil, tá certo? É, ele diz que existia autoridade, existia a ordenança de Deus trazendo a sua condenação. O poder civil existe para deter o mal e promover o bem, atuando como agente de Deus. Então, o que isso quer dizer? Existem leis, né, no país para ser obedecida. E essas leis vão justamente impedir que o mal ele se propague. Por exemplo, se alguém matar, existe uma lei que diga que se matar vai ser preso. Se roubar, existe uma lei que diga que se roubar, a pessoa pode ser presa também, pode ser punida, né? Então, cada tipo de contravenção existe uma punição. Os cristãos devem prestar obediência cívica, não apenas por medo de punição, mas por consciência. A natureza e a tributação do poder público justifica o pagamento de impostos, né? Os cristãos devem tributar impostos, né? Respeitos, honrar e as autoridades. O poder político foi estabelecido por Deus para impor a ordem e a justiça social. A experiência de Paulo, né? O benefício da estrutura política. Paulo experimentou os benefícios de uma estrutura política justa e eficaz, sendo protegido pelo Estado em conflitos com os judeus. Isso aí a gente já conhece nas cartas de Paulo, que relata muito sobre isso, né? No entanto, né, existiu uma perseguição posterior. Embora a igreja mais tarde fosse perseguida, principalmente pelos imperadores como Nero, a recomendação de Paulo era para os crentes em circunstâncias políticas normais. Participação política. Paulo não censurava a participação dos crentes na política, chegando a enviar saudações aos da casa de César, aos filipenses. As epístolas gerais, né? Pedro e o civismo, né? Pedro destacava a importância da obediência cívica, em consonância com Paulo, ou seja, ele tem o mesmo pensamento que Paulo, tá certo? Submissão à autoridade. Pedro instruiu os cristãos a obedecerem às autoridades humanas por amor ao Senhor. A obediência cívica é um dever cristão com origem divina do poder político, promoção do bem e impedimento do mal. O amor ao Senhor, né? Pedro, acrescenta que a obediência cívica deve ser por amor do Senhor, como um valor ético que glorifica a Deus. Pedro também é influenciado pelo Sermão do Monte, enfatiza a visibilidade de boas obras, incluindo a civilidade. A epístola de Pedro foi escrita em um período de crescente hostilidade contra os cristãos, recomendando sujeição para evitar o mal-entendidos e perseguições. Pedro afirma que a obediência ao governo não é absoluto. Deve-se obedecer acima de tudo, especialmente quando as ordens do Estado promovem o pecado. Então,
Veja bem o Pedro está falando aqui, que quer dizer, a obediência ela é relativa, né? Ela é relativa, ou seja, depende, né? Depende se ela não vier trazer algo que seja pecado, ou seja, se existe uma lei, né, que nos leva o cristão a pecar, então você não é obrigado, né, a obedecer essa lei, porque você é cristão, porque a palavra de Deus está acima de qualquer outra lei humana. Mas nesse caso, pelo menos que eu saiba, né, em caso específico no Brasil, não existe nenhuma lei, né, que força o cristão a fazer algo que contrarie a palavra de Deus, pelo menos que eu tenha conhecimento nesse momento, né? No Apocalipse, né? Bom, o Apocalipse resume o drama iniciado pela rebelião de Lúcifer e a insurreição dos anjos, né? A Babilônia é usada como representação mística de Roma, criticando o sistema opressor. Descreve a ascensão da besta, do anticristo e do falso profeta, figuras ligadas à política e religião. O Apocalipse em si ele fala muito da parte de política, né? Porque o anticristo ele na verdade vai ser um grande político, entendeu? Então não é de estranhar, né, como o diabo usa ou vai querer usar a política para poder dominar todo o mundo, né? Israel reage ao imperialismo da besta, né? Cristo manifesta e implanta seu reino milenar, onde prevalece uma ética compatível com a santidade de Deus. O livro termina descrevendo a Nova Jerusalém, a cidade eterna, celebrando o triunfo final de Cristo e realização do seu reino eterno. A igreja e a política, né? Proteção inicial. No início, a estrutura estatal oferecia alguma proteção à igreja contra as atrocidades, né? Esse favorecimento não durou muito, né? Paulo, inicialmente protegido, foi posteriormente condenado e executado pelo Estado. As relações entre a igreja e o poder secular mudaram ao longo da história. Antes, o governo, né, a estrutura governamental protegia quem praticasse qualquer tipo de religião. Após algum período, né, esse mesmo governo passou a perseguir as religiões, principalmente o cristianismo, né? A gente conhece muitas histórias, filmes e tudo, né, que os cristãos era jogado, né, para ser devorado pelos leões, né? Esse tópico abordará essas mudanças de forma panorâmica. A igreja perseguida, né? Iniciada pelos próprios judeus, que vinham seguidores de Cristo como perturbadores da lei. Quem começou com a perseguição não foi tanto os romanos, que começou primeiro pelos próprios judeus. Quando Cristo evangelizou aquela área da Judéia, 25% da população, eu acredito que cerca de 25% da população se converteu ao cristianismo. No entanto, né, a maior parte da Judéia não se converteu. Daí eles passaram a perseguir os novos cristãos, né? E posteriormente, os romanos também fizeram a mesma coisa. Pedro, João, Paulo, Silas e Barnabé enfrentaram prisões e açoites. Ele também foi um agente, Paulo, né? Antes da conversão, ele também foi um agente de perseguição, né? Estevão, ele foi o primeiro mártir, né? Ele foi apedrejado e morto. É, a igreja de Jerusalém, ela sofreu perseguição intensa. Tiago, irmão de João, morto por ordem de Herodes. Natureza da animosidade, né? Principalmente religiosa, com status político controlado pelos romanos. A igreja e os novos desafios, cidadãos exemplares. Antes de qualquer coisa, nós, entendeu? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, não só na frente de outros cristãos, não só na frente das famílias, não na frente dos amigos, também não só na frente é, de Deus, né?
ou em qualquer outro lugar, a gente temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Entendeu? Então a gente temos. É impossível evitar o pecado, né? Dizer que não pecamos em nenhum momento, mas nós podemos, né, evitar com a presença do Espírito Santo em nossas vidas o quanto menos possível. Entendeu? Então, quando nós assumimos um cargo público, né, principalmente de um político, então, antes de mais nada, aquele homem, aquela mulher que está assumindo um cargo público, como um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, um senador ou um presidente, ele tem que ser um homem temente a Deus, um homem que da boca e do coração, né, saiam coisas que seja de Deus e não pessoas que frequentam lugares que o cristianismo combate, como o centro de macumba, como feitiçaria, com lugares de prostituição, né? Essas coisas, né, que nós cristãos combatemos, né? Então isso faz com que nós não votem pessoas que têm essas práticas, entendeu? Ah, mas político não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver, né? A política ela está 100% inserida na religião, está 100% inserida no cristianismo. Não tem como a gente separar disso. Por isso que temos que sempre voltar, né, e votar em pessoas que realmente têm um temor de Deus no coração, tá certo? Então, difusores de luz, né? Mostrar a obra de Cristo para glorificar a Deus, incluindo na política. Ação política, contribuir para o bem social através da política. E qual é o desafio da igreja? Construir uma consciência política saudável e eficiente. Neutralidade ideológica. A igreja não deve levantar bandeiras ideológicas, né? No entanto, apoiar, por exemplo, certo ramo ideológico que apoia o aborto, apoia roubo, apoia a bandidagem, apoia coisas erradas perante a palavra de Deus, isso aí a gente não pode apoiar, né? Não pode, deve ter que se afastar. Um crente não tem esse tipo de ideologia, né? Essa ideologia que apoia tudo que o cristianismo combate. Então, se um cristão ele apoia esse tipo de ideologia, é interessante que ele revise isso se realmente, né? Se realmente o que ele está fazendo é correto, tá certo? Então, a gente não pode dizer que certa ideologia é 100% correta. Não, não pode dizer também que é isso. Não existe. Não existe ideologia 100% errada, 100% correta. Mas existe ideologia que nós conhecemos muito bem, que propaga o ódio, a mentira, propaga o aborto, propaga o candomblé, a feitiçaria e tudo que não presta. Então, esse tipo de ideologia você não pode ter na sua vida. E não pode apoiar, e não pode colocar pessoas que apoiam isso para te representar. Tá certo? Não podemos nos omitir da política, apesar da corrupção. A corrupção é um desânimo, né, para aquele que gosta de fazer o que é correto, né? Vamos dizer assim, é algo que a gente pensa, poxa, por que eu vou apoiar um político que a política aqui no Brasil é muito associada à corrupção, né? Então, nós temos que colocar na cabeça. Temos que fazer como Cristo faz em nossas vidas. Cristo nos purifica como ouro, né? A cada dia. E como é que purifica? Através, muitas vezes, da dor, do sofrimento, né? Da situação difícil que muitas vezes nós passamos. Deus vai nos purificando, né? Assim é o que temos que fazer no político. Não existe político 100% honesto, 100% correto. Não existe isso, mas nós temos que procurar cada vez mais políticos que tenha o temor de Deus, que tenha ética, entendeu? Que tenha honestidade dentro de si. Bom, quais são os exemplos bíblicos, né,
de políticos, né? A gente temos José, Moisés, Daniel, Mordecai, entre outros que participaram da política, né? O voto consciente, representante político deve refletir a nossa fé e valores, como eu falei anteriormente, né? Nós temos que votar em pessoas que refletam a nossa fé e os valores que nós defendemos, que é a família, tá certo? E não político que defende todo tipo de coisas erradas que a Bíblia abomina, tá certo? Bom, o capítulo 4, né? Vamos falar agora sobre a organização política do Brasil, tá bom? É um assunto muito interessante. A gente falou sobre, né, a política no Antigo, no Novo Testamento e agora sobre a política aqui no Brasil. Como é organizada a política, né? Bom, definição de política, né? Arte ou ciência da organização, direção, administração de nações ou Estado, né? A política interna e externa, né? Aplicação da política aos negócios internos e externos. Atividade dos cidadãos no assunto público através do voto ou militância. A origem do termo, né, política, né, é politeia. Ele é derivado do grego antigo, né, é relacionado a polis. Bom, houve a evolução do termo. Ele passou do grego para o latim, politicus, né? Depois para o francês, politique, chegando a línguas modernas, como hoje se nós chamamos de política. Isso comum. A política básica é a arte de guiar uma nação, né? A organização de partidos políticos e influência na opinião pública. Concepção política. Definições clássicas. Quais são as definições clássicas de política, né? Para John Hobbes, né? Política é obtenção de vantagem, né? Eu acho que isso aqui é mais próximo do Brasil, parece, né? Já Jean-Baptiste, né? Russell, né? É o conjunto de meios para alcançar os efeitos desejados. Já Nicolau Maquiavel, né? É a arte de conquistar, né? De manter de seu poder. Pronto. Ligação ao poder. O poder político é o controle do homem sobre o outro, né? Aristóteles, né? Pode variar conforme o interesse, seja familiar, depróstico ou político. O justuralismo, né? Poder paterno, né? Que é algo natural. O despótico, que é o castigo, né? E o civil, que é o consenso, que é o nosso caso, né? Formas de poder. Bom, existem várias formas de poder, né? Existe o poder econômico, o ideológico e o político. O econômico é aquele, por exemplo, vou dar um exemplo atual, os Estados Unidos dominam o mundo através de sua economia, né? Aí o dólar, por exemplo, o dólar ele é aceito em qualquer nação, né? O dólar é a moeda mais aceita, mais comercializada do mundo, né? Então, os Estados Unidos ele tem esse domínio econômico, não só no Brasil, mas na América Latina, África, Ásia, né, em todo o mundo, né? E tem um ideológico, né, que hoje existe, né, aqueles ideologia da esquerda, da direita, de centro, né, de centro-esquerda, de centro-direita, né. Então tem essa influência, né, é, que é muito hoje, que está muito hoje em ação aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, né. E existe o político, né, que é aquela dominação mais física, né, aquela mais territorial, por exemplo, o domínio romano sobre aquelas terras da Palestina e em várias partes do mundo, né. Aquele dali é um poder político, tá certo? Objetivo da política, né? União de estados em crise, bem-estar e prosperidade em tempos estáveis, liberdade e direitos civis em opressão, independência nacional, independência. Política relacional, antagonismo das relações sociais, ações de defesa de amigos, combate a inimigos, conflito entre grupos e estados ou nações. Razão do Estado, né? Princípio de que justificam ações do Estado, mas não de indivíduos. Diferença entre ética individual e estatal. Conhecimentos gerais. Bom, a origem da Grécia, né?
O surgimento das polis, né, que eram cidades-estados. A gente sabe que a Grécia ela é construída de diversos, né, estados, né, cidades-estados, né, que na verdade elas eram independentes economicamente e politicamente, mas só que elas tinham em comum a língua e a cultura, né? As principais cidades cidades-estados da Grécia, né, eram Atenas e Esparta, tá certo? Bom, Atenas ela focava muito na democracia e nas dimensões intelectuais, seja na arte, música e literatura, quanto que o Esparta ela dá um enfoque na força física e na formação dos exércitos. Os pensadores clássicos, né? Platão, política ideal é defeituosa, apenas filosófica, e reis preparados para governar. Segundo Platão, né, existia três almas, né? A alma racional, né, que é dos filósofos e reis, a alma torácica, que era de guerreiro, e a alma vísceras, né, que era de escravos. Aristóteles, né? Política deve ser um bem comum, população é fundamental. Questionou a forma de governo de sua época. Política do Brasil, o sistema governamental. O Brasil é uma república presidencialista. O que quer dizer isso? É formado por estados federativos, né? Alagoas é um estado federativo, né? Pernambuco também, e por aí vai, né? E o sistema é presidencialista, ou seja, nós elegemos, né, um representante que seja tanto chefe de estado como chefe de governo. Ele tanto representa o estado, o Brasil, como também governa, né? O regime é democrático, é representativo, né? O presidente, como eu falei anteriormente, é chefe do Estado e do governo, eleito pelo povo. Democracia representativa. O povo elege o chefe do executivo, né? Representante e representantes do legislativo. Aqui, por exemplo, aqui no município, como a gente vai ter eleição esse ano, nós elegemos o prefeito e os vereadores. A nível estadual, o governador e os deputados estaduais. E a nível federal, é o presidente da República, né? Os senadores e deputados federais. É participação direta. E como é que o povo participa, né? Qual é a forma que o povo pode participar? Existe o plebiscito, né? Existe o referendo e a iniciativa popular. Os três, existe uma diferença entre eles, que eu vou falar posteriormente. O centro do poder, onde é que fica localizado? Em Brasília, né? Ele é composto pelo Palácio do Planalto, que é o Executivo, o Supremo Tribunal Federal, que é o Judiciário, e o Congresso Nacional, que é o Legislativo. O nosso parlamento é o bicameral, ou seja, ela é formada por Câmara de Deputados e Senado. Eu falo assim porque existe países que só existe, que só tem Câmara dos Deputados, não existe Senado, que é diferente aqui no caso do Brasil, né? Além do Brasil, um exemplo também de parlamento bicameral tem os Estados Unidos. Bom, a estrutura federal, ela é composta por entidades subnacionais, né, que são estados com autonomia política, né, garantia pela Constituição Federal, um autogoverno, autolegislação, autorrecadação, ou seja, o poder dos estados, eles têm a sua própria arrecadação, né, e sua própria legislação. É, é, é formado por 27 estados federativos, né, o Brasil, sendo que 26 estados e o Distrito Federal. Os estados, cada um possui a sua própria Constituição. Os municípios, eles são as menores políticas autônomas, né? Natureza jurídica de direito público com autonomia política. Existe cerca de 5.564 municípios no Brasil, né? A população desse município varia entre 1.000 a 11 milhões de habitantes, né? A gente sabe que a maior cidade é São Paulo, né? A população, aproximadamente 11 milhões de habitantes. Só que esse valor aqui está um pouquinho defasado, né? Hoje, a população do Brasil chega a 200
e 10 milhões, né? Milhões de pessoas, tá certo? Bom, os três poderes, né? O, o Estado brasileiro é dividido em três esferas do poder: o poder executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? É, qual a origem desse conceito, né? É desenvolvido por Aristóteles na antiguidade. A primeira aplicação desse conceito de três poderes foi na Inglaterra, em 1653, tá certo? O equilíbrio dos poderes. A ideia principal é preciso que, pela disposição das coisas, o poder retenha o poder. Ou seja, um poder ele não pode ser maior do que o outro poder. E deve existir um equilíbrio de poder. Por exemplo, um poder não pode, ao mesmo tempo, legislar, julgar, né, e governar. Isso, né? Então, quando isso acontece, ou está acontecendo em algum país, é porque há um desequilíbrio, ou um poder está usurpando a função ou o poder, né, de um outro poder. Então, isso não pode existir, né? Infelizmente, a gente vê hoje exemplos disso, aqui mesmo no Brasil, né? O poder executivo, né? A definição é baseado nos princípios da soberania popular e na representação. O conjunto de órgãos e autoridades públicas com função administrativa. Regulação. Os artigos 76 a 91 da Constituição. Regulamentado pela Constituição Federal de 1988. Pronto, pessoal, aqui terminando nossa aula. Que Deus abençoe e que qualquer dúvida vocês podem perguntar durante o período que for dada a aula. Tá bom? Um abraço a todos, pais.